E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre 5 livros para gostar de Thomas Mann. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Quem foi Thomas Mann? Thomas Mann foi um dos mais importantes escritores alemães do século XX, conhecido por sua prosa densa, analítica e por explorar temas profundos da condição humana, como a moralidade, a arte, a decadência e os conflitos entre razão e emoção. Nascido em 6 de junho de 1875, em Lübeck, na Alemanha, Mann veio de uma família de classe média alta, com influências tanto comerciais quanto artísticas. Seu pai era um comerciante respeitado, enquanto sua mãe tinha ascendência brasileira e inclinava-se às artes. Após a morte prematura do pai, a família mudou-se para Munique, e foi ali que Thomas Mann começou sua carreira como escritor, influenciado por autores como Schopenhauer, Nietzsche e Goethe. Seu primeiro grande sucesso veio com o romance Os Buddenbrooks, uma saga familiar que lhe renderia o Prêmio Nobel de Literatura em 1929. Ao longo de sua carreira, Thomas Mann escreveu romances, contos e ensaios que dialogavam diretamente com os dilemas morais, filosóficos e sociais de sua época. Obras como A Montanha Mágica, Morte em Veneza e Dr. Fausto revelam um autor profundamente comprometido com a análise psicológica dos personagens e com reflexões sobre o papel do artista e da intelectualidade em tempos de crise. Mann também foi um crítico do nacionalismo extremo e, com a ascensão do nazismo, passou a viver no exílio, primeiro na Suíça, depois nos Estados Unidos, onde lecionou e escreveu contra o regime de Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se uma voz ativa na luta pela democracia e na denúncia dos horrores do totalitarismo. Depois do fim da guerra, Mann retornou à Europa, estabelecendo-se em Zurique, onde continuou a escrever até sua morte, em 1955. Sua obra é marcada por uma constante tensão entre o espírito artístico e a realidade social, entre a busca do belo e o confronto com a decadência humana. Mann foi um mestre da ironia, da introspecção e da estrutura literária complexa, sendo considerado até hoje um dos maiores romancistas modernos. Sua escrita influenciou gerações de autores e permanece como um marco da literatura mundial, oferecendo ao leitor uma profunda jornada intelectual, moral e estética. Por que Thomas Mann é importante? Thomas Mann revolucionou a literatura moderna ao unir erudição, crítica social e introspecção psicológica em obras de grande profundidade filosófica e estética. Ele se destacou por trazer uma escrita densa e refinada, que transita entre o realismo e o simbolismo, sempre atenta às transformações da sociedade e à crise do sujeito moderno. Abaixo, apresento 3 temas centrais de sua obra, cada um deles tratado com elegância, ironia e um profundo senso de humanidade. A decadência da burguesia e o colapso dos valores tradicionais. Thomas Mann frequentemente retratou o declínio da classe média alta europeia, especialmente da burguesia alemã, como símbolo da transição entre dois mundos, o do conservadorismo cultural e moral do século XIX, e o da modernidade em crise no século XX. Em Os Buddenbrooks, por exemplo, ele narra a lenta ruína de uma família tradicional que, embora rica e respeitada, vai sendo corroída pela perda de valores, pela fragilidade emocional de seus herdeiros e por uma crescente distância entre arte e vida prática. Mann mostra como o espírito burguês, fundado no trabalho, na ordem e na religião, começa a se esvaziar diante de uma geração mais sensível, intelectualizada e cética. Esse tema dialoga com a experiência de qualquer leitor que reflita sobre o peso das tradições, a pressão por manter uma imagem social e o conflito entre o dever e o desejo. Ler Thomas Mann é mergulhar nesse abismo elegante entre o que somos ensinados a ser e o que realmente somos. O conflito entre arte e vida. A arte como refúgio, maldição ou salvação é um dos temas mais persistentes na obra de Mann. Ele cria personagens que vivem atormentados entre o chamado da criação artística e as exigências da vida comum. Antonio Kroger e Dr. Fausto, esse conflito se expressa de maneira intensa. Artistas solitários e geniais vivem em constante tensão com o mundo à sua volta, sentindo-se deslocados, incompreendidos ou mesmo amaldiçoados pelo dom da sensibilidade. Mann questiona: até que ponto o artista deve se sacrificar pela arte? E qual é o preço da genialidade? Esse tema ressoa especialmente com leitores que valorizam a cultura, que se sentem divididos entre o instinto criador e os compromissos cotidianos, e que reconhecem, na arte, tanto um chamado quanto uma fuga. Mann eleva essa angústia a um patamar filosófico, convidando o leitor a refletir sobre o papel da arte em tempos de desordem. A doença como metáfora existencial. A doença física, mental ou espiritual aparece em Mann não apenas como elemento narrativo, mas como metáfora da fragilidade humana, da introspecção e do desencanto moderno. Em A Montanha Mágica, a tuberculose que assola os personagens de um sanatório nos Alpes é também uma representação da estagnação do espírito europeu às vésperas da Primeira Guerra Mundial. O isolamento, o tempo suspenso e os diálogos filosóficos vividos por Hans Castorp transformam o romance em uma jornada de autoconhecimento e reflexão sobre a morte, o amor, o tempo e a política. Mann usa a doença para falar da condição humana num mundo onde antigas certezas desmoronam. Ao explorar esse tema, ele convida o leitor a olhar para dentro de si mesmo, reconhecendo que,
Por trás da febre e da febre das ideias, pulsa o desejo de compreender o próprio destino. Ler Thomas Mann é mais do que acompanhar tramas bem construídas, é aceitar um convite à reflexão sobre a existência, o tempo, a cultura e a identidade. Seus livros não são apenas histórias, são espelhos sofisticados da alma moderna. 5 livros para gostar de Thomas Mann. Aqui estão 5 livros de Thomas Mann para quem quer conhecer o autor. Os Buddenbrooks. Neste romance monumental, Thomas Mann acompanha a decadência de uma rica família burguesa ao longo de 4 gerações. O livro oferece uma visão aguda da transformação social e moral da Alemanha no século XIX, explorando o conflito entre tradição e modernidade, razão e sensibilidade, comércio e arte. Com personagens complexos e uma narrativa elegante, Mann retrata com maestria o esvaziamento dos valores familiares diante das novas exigências da vida moderna. É uma obra de formação, tanto dos personagens quanto do próprio autor, e um excelente ponto de partida para mergulhar no universo de Mann. A Montanha Mágica. Um jovem engenheiro visita um sanatório nos Alpes e acaba imerso em um mundo à parte, onde o tempo se dilata e ideias profundas sobre vida, morte, política, amor e doença são debatidas por personagens fascinantes. O sanatório se torna um microcosmo da Europa pré-Primeira Guerra Mundial, e a jornada do protagonista é também uma jornada intelectual e existencial. Com linguagem refinada e debates filosóficos instigantes, A Montanha Mágica é uma obra-prima que desafia o leitor a pensar sobre o tempo, o progresso e o papel da consciência humana no mundo. Morte em Veneza. Este conto longo, quase uma novela, narra a história de um escritor maduro que viaja a Veneza em busca de repouso e acaba confrontado por uma paixão inesperada e devastadora. Com ambientação poética, atmosfera melancólica e intensa carga simbólica, Mann aborda temas como beleza, decadência, desejo e repressão. Morte em Veneza é uma leitura breve, mas profunda, que revela a tensão entre a ordem moral e os impulsos estéticos, uma obra perfeita para quem deseja sentir a densidade psicológica e elegância da escrita de Mann em sua forma mais concentrada. Tunil Kroger. Neste conto autobiográfico, Thomas Mann retrata o dilema do artista dividido entre a vida comum e o chamado da arte. Tunil é um jovem escritor que se sente deslocado tanto no mundo burguês quanto no meio artístico, vivendo um conflito constante entre razão e emoção, pertencimento e isolamento. A narrativa, fluida e sensível, capta com precisão o sentimento de inadequação e a busca por identidade. Tunil Kroger é uma obra delicada e reflexiva, que introduz temas recorrentes na obra de Mann e oferece uma excelente porta de entrada para seus leitores iniciantes. Doutor Fausto. Inspirado no mito de Fausto, este romance ousado reimagina o pacto com o diabo em pleno século XX. Aqui, o protagonista é um compositor alemão que troca sua alma por genialidade artística, enquanto a Alemanha afunda no caos do nazismo. A obra mescla música, filosofia, política e psicologia numa estrutura narrativa complexa e desafiadora. Com tom sombrio e profundamente intelectual, Doutor Fausto é uma crítica contundente à cultura ocidental e aos limites da razão. Ideal para leitores mais experientes ou dispostos a mergulhar em uma leitura densa, mas extremamente recompensadora. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esses livros. Para mais informações, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!